Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui na nossa aula virtual e hoje nós vamos abordar a questão do iluminismo. Olha que interessante, nossa aula que fará um momento muito importante porque tem tudo a ver com a realidade da nossa vida. Falando de século XVIII, mas que ainda o legado, o que ficou do iluminismo, permanece presente em nossas vidas e não nos damos conta disso. Às vezes pensamos que, para que eu vou estudar, para que eu vou ver isso, que é do passado? E olha, o iluminismo traz aí detalhes importantes de como o que foi colocado aqui pelos grandes filósofos e toda a situação histórica ainda fazem a diferença, mesmo de forma aperfeiçoada, em nossa realidade. Bem, hoje nós vivemos no chamado Estado Democrático de Direito. Nós podemos ter vários direitos garantidos por lei, mas podemos observar que no passado isso não acontecia. Nós temos hoje o direito civil, que é o direito de ir e vir, de liberdade de expressão. Nós temos o direito social, que é garantido a educação, que é garantido o direito à saúde. Nós temos os direitos políticos, de votar, de ser candidatos, serem votados. Mas se voltarmos à época em que nós vamos destacar aonde o iluminismo vai surgir, nós vamos perceber claramente que isso não era possível. Porque nós estamos falando de uma sociedade controlada pelo rei, uma sociedade controlada pela desigualdade social, onde as pessoas não tinham privilégios políticos, não tinham participação política. E isso é um detalhe muito importante para a gente compreender como que o iluminismo, os filósofos iluministas e como que esse movimento vai ser tão importante, atingindo a economia, a política, de uma forma tão intensa. Primeiro, nós vamos analisar toda a questão política que fazia parte da Europa naquela época. Nós não podemos esquecer que nós tínhamos os chamados reis absolutistas, reis que tinham o máximo do poder político em suas mãos. Os reis que controlavam a economia, os reis que estavam acima da lei e que, com o seu poder garantido pela questão divina, eles podiam fazer coisas muito interessantes no campo em que eles podiam simplesmente ordenar, no campo econômico, e isso são detalhes importantes. Esses reis absolutistas, nós vamos destacar Luís XIV, o rei da França, onde teremos o chamado auge do absolutismo monárquico. É tão interessante que esse monarca, ele disse, o Estado sou eu. Ou seja, a ideia de Estado voltada para a pessoa do rei. Isso é muito interessante. E a partir daí, teremos vários reis absolutistas estando presentes na Europa. E como que vamos entender a sociedade da época para chegarmos até a contestação dos iluministas e principalmente pelo movimento da burguesia que vai estar também por trás desse momento tão importante da Ilustração? Olha, vale a pena lembrar que é um momento em que a sociedade é uma sociedade voltada para estamentos, uma sociedade rígida, uma sociedade hierárquica, onde teremos a igreja representada pelo clero, teremos a nobreza e teremos o restante da população, com trabalhadores, com a burguesia, e que estão fazendo parte dessa sociedade. Uma sociedade onde a participação política ela não é ampliada, ou seja, o povo não tem direito de participação política. E outra coisa importante, uma sociedade de privilégios. Privilégios em que a população paga impostos, a população mantém todo tipo de privilégios para o clero e para a nobreza. É a partir dessa contestação importante, que os filósofos e a burguesia vão começar a contestar essa sociedade, contestar a autoridade do rei e, claro, vão trazer a questão da razão. E aí que é um ponto que eu peço a atenção de vocês. A razão, o conhecimento, para sair da ignorância, para sair do misticismo religioso, para não aceitar a autoridade máxima do rei. E, claro, na formação dessa ideologia tão importante, nós vamos observar que teremos aqui grandes pensadores que vão se destacar nesse momento. Eu trouxe aqui nessa imagem John Locke, E John Locke, ele vai tratar da questão dos direitos naturais, os direitos naturais que são invioláveis
e direitos naturais que têm que acompanhar o homem, que ninguém pode tirá-los. O direito à vida, o direito à liberdade e liberdade. Olha só, nós estamos vivendo um momento de isolamento social, nós estamos vivendo um momento de quarentena, né, onde a nossa liberdade ela está limitada devido a um momento de urgência, de emergência, de uma pandemia. A liberdade é algo muito importante defendida por John Locke. O direito à propriedade privada, olha, que faz parte da nossa vida e do mundo em que vivemos. Outro filósofo é Voltaire. Voltaire será um crítico da igreja, será um crítico dessa intervenção em que a igreja participa dos assuntos políticos, e Voltaire não vai aceitar esse tipo de situação, sendo um grande crítico nessa relação tão próxima de Estado e igreja. Não podemos esquecer, claro, de Rousseau. Rousseau vai trazer a questão muito importante do homem que nasce bom e que acaba se corrompendo com o meio. Rousseau vai trazer a situação importante do contrato social, e Rousseau vai deixar bem claro para a gente toda a questão envolvendo o poder, tá? Que o poder ele vem do povo. O poder vem do povo e por ele deve ser exercido. Então isso vai, claro, diretamente ao confronto daquilo que o rei absolutista estava ali concentrando os poderes em suas mãos. Quando ele fala o poder emana do povo e por ele deve ser exercido, ou seja, o poder vem da vontade popular. Isso é uma análise muito interessante que Rousseau faz nesse contexto histórico. E claro, Montesquieu. Montesquieu vai trazer a questão da divisão dos poderes. Se a gente pegar aí as falas das autoridades, do presidente da Câmara dos Deputados, eles estão sempre falando, olha, os poderes têm que ser harmônicos entre si, tem que respeitar o poder legislativo, o executivo, o judiciário, cada um em sua função, cada um trazendo ali a sua área de atuação. É importante a gente perceber isso, é super atual, faz parte da nossa vida a divisão dos três poderes, já proposta por Montesquieu. Por quê? O rei absolutista conseguia concentrar em suas mãos todos os poderes. A partir dele vinha a questão política, a questão judiciária. Então ele tinha ali todas as prerrogativas do poder em suas mãos. E Montesquieu fala, não, isso não pode ser concentrado na mão de uma só pessoa, isso tem que ser dividido. E aí nós temos essa formação importante do Estado de Direito, poder executivo, legislativo e judiciário. Vejam as contribuições, tá, que esses grandes homens deram para nós que vivemos no chamado Estado de Direito, o Estado moderno. É muito interessante perceber como que essas ideias foram aperfeiçoadas e sobrevivem até hoje e fazem parte da nossa vida. Claro, tá, que nós não podemos esquecer de Adam Smith, que nós vamos falar da questão econômica, do chamado liberalismo econômico, porque na época do absolutismo a prática econômica era o mercantilismo, onde teremos a chamada intervenção do Estado na economia. E aí Adam Smith acredita que para que haja um comércio melhor regulado e para que a atuação seja mais eficaz, precisa-se que o Estado não seja interventor na economia, a chamada mão invisível, tá? Que regularia as transações comerciais. Ele acredita na livre concorrência e é um detalhe muito importante que vai fazer a diferença dentro do mundo e nos contextos históricos que vocês vão observar mais adiante. Não podemos esquecer também das questões do conhecimento, principalmente de Alembert e Diderot, que vão estar trazendo o chamado enciclopedismo. Você já ouviu falar em Enciclopédia Barça? Que reúne aí conhecimentos vastos, na época em que nem todos poderiam ter acesso a tecnologias como de hoje e que nem estavam ao alcance das pessoas?
Pergunte a alguém da sua casa sobre a enciclopédia Barça, onde as pessoas faziam suas pesquisas, onde as pessoas poderiam ali encontrar vários assuntos. Essa é a ideia do enciclopedismo. A ideia foi de reunir o conhecimento, tá? Reunir a produção da época, muito importante. E esse conceito de enciclopedismo sobreviveu ao longo do tempo, tá? Você pode, às vezes, não ter a Barça impressa, mas pode encontrá-la de forma digital, ou pode ter outras enciclopédias aí na sua casa. Isso é muito interessante, a situação do conhecimento. Bem, meus amigos, dentro desse mundo envolvendo o absolutismo, nós vamos ter aqueles reis que vão começar a observar as mudanças, vão começar a perceber que a razão, que a ciência, elas estão fazendo uma situação de diferença dentro da sociedade, mesmo que seja um movimento elitista, não podemos esquecer que é um movimento da elite, é um movimento que a burguesia também está envolvida. Alguns reis absolutistas começam a trazer adaptações do iluminismo para os seus reinos. Tá? Ou seja, trazendo reformas administrativas, investimentos em áreas educacionais, investimentos em universidades, são detalhes importantes, como em Portugal, vamos destacar, por exemplo, Dom José I, que nomeia Pombal, que vai fazer toda essa reforma baseada em princípios iluministas, Catarina da Rússia, que também vai ser muito próxima a esses pensadores iluministas e que também vai trazer várias reformas. Frederico da Prússia, que também vai seguir nas mesmas dimensões. Então observem que também reis que serão chamados de déspotas esclarecidos vão estar fazendo transformações, adaptações no contexto iluminista dos seus reinos. Importante não esquecer que eles não deixaram de ser absolutistas, não deixaram de concentrar os poderes em suas mãos e não deixaram de perder aquelas prerrogativas, todas que vocês conhecem, de um rei absolutista. Isso é muito importante, por isso, déspotas esclarecidos, ok? Bem, meus amigos, nós estamos falando de Europa, nós estamos falando do século da Ilustração, nós estamos falando de um momento de ideias, no momento da razão, do conhecimento, que não ficou somente na Europa. Esse iluminismo também vai ser muito importante para as revoluções que vão acontecer. Nós teremos, por exemplo, a Revolução Francesa, que será fortemente influenciada pelo iluminismo. Nós teremos a Revolução nas 13 colônias americanas, ou seja, o processo de independência das 13 colônias que vai futuramente virar os Estados Unidos. E o que vai acontecer? Iluminismo, influenciador da liberdade, da autonomia, da luta da colônia contra a metrópole, que no caso era a Inglaterra, que era, vamos dizer, a dona da região das 13 colônias. Vamos observar o Haiti, que vai se tornar independente com escravos sendo ali, fazendo parte desse momento de liberdade. Claro que a gente vai entender que é o primeiro momento de liberdade da América Latina. Tá? É o primeiro território da América Latina a ser independente em 1804. E claro, não podemos esquecer da Inconfidência Mineira, que também será influenciada pelo iluminismo. Meus amigos, entenda, iluminismo tem muito a ver com a nossa vida atual. Vejam a Constituição do Brasil. Se você ler alguns capítulos, vai perceber claramente que existem influências herdadas do iluminismo em nossa Constituição, também na Constituição americana, que é fundamental para entender o chamado Estado de Direito, que faz parte da nossa vida. Até a próxima aula e um forte abraço a vocês.